Olá, meu amiguinho, olá, minha amiguinha, garotos e garotas, como vocês estão? Tudo bem? Que bom! Mais uma vez, nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Como é importante nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E hoje nós vamos aprender mais uma parte das doutrinas bíblicas que nós estamos aprendendo. Nós já aprendemos sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja. Hoje nós vamos aprender sobre a doutrina do homem, então as pessoas, né? Quem são, como foram criadas. Tudo o que nós estudamos, ele vem da Bíblia. Nós não estudamos nem aprendemos nada que não seja daqui, da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então isso quer dizer que nós aprendemos o que ela ensina, que nós vivemos o que ela manda a gente viver e nós obedecemos aquilo que está escrito aqui na palavra. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Gênesis 1, versículo 26, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso significa que ele nos fez parecidos com ele. Nós já estudamos sobre isso. Nós estudamos que Deus nos fez parecidos com ele, mas não na aparência física. Não quer dizer que Deus tem braço, perna, olho, assim como eu e você temos. Quer dizer que nós temos características que parecem com as características de Deus. Mas o mais importante que a gente precisa ver hoje é que Deus nos formou, nos fez parecidos com Ele e por isso nós temos muito valor. Nós temos valor porque nós somos parecidos com Ele, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos muito valor. Então você é importante. Você tem valor. Os dois versículos que nós vamos aprender agora e estudar sobre ele falam assim, Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Ele nos pegou do pó da terra, nos fez do pó da terra e depois, porque ele nos fez, ele nos transformou em ser vivente assim que ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Com o suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, versículo 19. Esse texto nos fala que nós fomos criados do pó da terra e por isso nós vamos retornar a ser pó. Nós voltaremos a ser pó, porque do pó nós viemos e para o pó nós retornaremos. Então é por isso que depois de quando a gente morre, a gente é enterrado e a gente dissolve, né? Praticamente dissolve, né? Na terra. As pessoas somem, ficam os ossos, depois os ossos também acabam e tudo se desfaz. Porque nós somos pó e do pó nós voltaremos. Ele nos fez do pó a sua imagem e semelhança e nós voltaremos para o pó. Eu gostaria que você olhasse para essa figura aqui. Essa figura aqui, ela está nos mostrando um homem que foi feito do pó. Então formou Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente ou ser vivente. Gênesis 2, versículo 7. Então é muito importante a gente aprender isso. Nós somos ser viventes porque ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Nós somos ser viventes porque ele quis, por causa do seu grande amor. Nós voltaremos para o pó da terra. Olha aqui, tá vendo? É como se fosse o último suspiro dessa pessoa. E tá dizendo assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ele nos diz que o nosso espírito volta para Deus. Nós já estudamos isso. O nosso corpo vai para a terra e o nosso espírito volta para Deus. Aqueles que são de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, aqueles voltam para o Senhor.
esses voltam para o Senhor. Muito importante que a gente entenda que Deus ordenou quando Ele nos fez nos fez de forma, da melhor forma possível, né? Quando Ele fez o homem e a mulher, Ele disse que estava muito bom, Ele não disse só que estava bom, mas Ele nos fez e nos deu uma ordem. Ele ordenou que o homem dominasse sobre a natureza, que o homem desenvolvesse a natureza, que o homem guardasse todas as obras criadas. Isso está no Salmo 8, versículos 4 e 8. Salmo 8, 4 e 8, que diz assim o texto: Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Salmo 8, 4 e 8. Esse texto nos fala que Deus fez o homem e a mulher para dominar a natureza. Dominar os peixes, dominar as aves, dominar todos os animais, dominar as plantas, dominar todos os seres. Então, o homem, ele foi criado para governar. O que significa isso? Significa que você tem responsabilidade sobre a natureza. Significa que você tem responsabilidade de cuidar daquilo que Deus criou. Você precisa preservar, você precisa cuidar da água para que não desperdice. Você precisa usar menos coisas que produzem lixo, a gente possa reciclar mais, reutilizar mais. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos da terra, da natureza. Eu creio, eu sei que o Senhor Deus não está satisfeito com o que está acontecendo hoje em dia. A terra está toda machucada, a gente pode dizer isso, a terra está toda machucada. As árvores são cortadas, os animais vivem hoje procurando um lugar para se abrigar porque não tem muitas florestas. Então, a natureza está descuidada. O que nós estamos fazendo sobre isso? Nós que somos criados para governar, para cuidar da natureza, nós que fomos criados para governar todas as coisas, os seres criados, o que nós estamos fazendo? Governar não é só cuidar, mas é formar opinião. Eu tenho que dizer para as pessoas que elas não podem depredar, que elas não podem destruir a natureza. Eu tenho que formar nas pessoas opinião. Eu tenho que dizer, eu tenho que abrir a minha boca e ensinar. Mas para ensinar, eu preciso primeiro fazer a minha parte. Será que eu tenho cuidado das coisas? Será que eu tenho jogado mais lixo? Produzido mais lixo do que reciclado? Será que eu tenho guardado as coisas? Comece no seu quarto. Você tem arrumado as suas coisas, se tornou uma pessoa organizada ou você está crescendo uma pessoa desorganizada? Você precisa ter o autogoverno, governar você mesmo para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais organizada. Nós precisamos cuidar da natureza que foi criada. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, estejamos para o louvor da sua glória. Sim, nós precisamos louvar ao Senhor com aquilo que somos. Deus nos criou para adorá-lo, não só para abrir a nossa boca e dizer que nós louvamos, que nós gostamos dele, que ele é o nosso Senhor. Não, não é só isso, não. A gente tem que louvar a Deus com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós fazemos. Nós temos que louvar a Deus com nossas atitudes. Nossas atitudes têm que ser de louvor a Deus. No trato com as pessoas, eu preciso tratar as pessoas bem. Na responsabilidade na minha escola, eu preciso ser responsável. Nas minhas matérias, eu preciso ser uma pessoa que tira boas notas. Eu preciso ser uma pessoa que glorifica a Deus com aquilo que é.
Porque uma pessoa que desobedece, uma pessoa que desonra os pais, uma pessoa que é grosseira com os amigos, com as pessoas que se dirigem a ela, uma pessoa irresponsável, que só tira nota baixa, que não faz tarefa, uma pessoa que mente, essa pessoa com certeza não glorifica a Deus. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia, melhores para nós mesmos, melhores para as pessoas e melhores para o Senhor. Quanto mais parecido com o Senhor Jesus nós formos, mais Ele poderá nos usar para o louvor e a glória dEle. A palavra do Senhor fala que nós fomos criados para amar a Deus, para conhecer a Deus, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, para viver em comunhão com Deus e para cumprir a sua vontade. Que coisa maravilhosa! Nós vivermos para a glória de Deus. Quando Deus nos formou no início, na criação, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele criou com esse propósito, para que nós tivéssemos um relacionamento íntimo de amor com o Senhor. Isso é muito importante. E aí, o texto que nós vamos estudar agora, ele nos diz assim, que a gente muitas vezes fica exibido, fica orgulhoso e querendo ser mais do que as pessoas. Ah, eu sou melhor do que você, eu sei fazer isso, eu tirei 10 na prova, você tirou 9,5. Eu faço isso mais bonito do que você, eu sou melhor, minha pele é mais morena do que a sua, eu sou mais bonito, meu cabelo é caracolado, o seu não é, meu cabelo é cheio de cachos, eu sou mais alto do que você. Às vezes nós nos tornamos pessoas orgulhosas porque nós queremos sobressair em cima das outras pessoas, mas a palavra de Deus diz que não é assim, que quando a gente quiser se orgulhar de alguma coisa, a gente deve se orgulhar de temer a Deus, a gente deve se orgulhar de amar ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo, não, apesar de temer também ser ter medo, mas temer tem outro significado também, significa honrar. Nós precisamos honrar a Deus. Todo tempo nesse estudo de hoje, nós temos falado que nós precisamos honrar a Deus. O Senhor quer que nós o honremos. Aí o texto que nós vamos estudar agora, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então o Senhor está nos dizendo que a gente não deve se exibir porque é mais sábio do que o outro, porque é mais forte do que o outro, porque é mais rico do que o outro. A gente não deve se exibir porque é mais bonito do que o outro. E a gente não deve também se sentir mal porque a gente acha que o outro tem mais coisa do que nós, porque o outro foi melhor do que nós, porque o outro é mais bonito do que nós. Não, a gente não deve nem se exibir e nem ficar se sentindo mal. Por quê? O que importa é a gente amar ao Senhor, é o que Ele diz. Quem se gloriar, quem for se exibir, se exiba de conhecer o Senhor, de compreender o Senhor, pois o Senhor é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele até tolera, sim, que a gente se exalte, mas se a gente se exaltar por conhecê-lo, por amá-lo, por obedecê-lo, isso é que é importante. Nós temos um texto lá em Lucas 10, 27, é um texto que repete, porque lá no Velho Testamento tem esse mesmo texto, nos diz como que nós devemos fazer para amar ao Senhor. Então ele diz assim, que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Diz assim, e respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De todo o seu coração. Quer dizer, não deixe ter outras coisas mais importantes do que Deus na sua vida. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama você mesmo.
Esse texto, ele nos diz duas coisas, que nós devemos amar ao próximo e que nós devemos nos amar. Nos amar significa nos aceitar como somos. A nossa pele é a melhor pele, porque foi a pele que Deus nos deu. O nosso cabelo é o melhor cabelo, porque foi o cabelo que Deus nos deu. Sabe, o nosso rosto é o melhor rosto, porque foi o rosto que Deus separou para que nós tivéssemos. Então, nós não precisamos ficar preocupados se alguém é mais bonito, mais forte, mais alto, maior, mais importante, não, porque todos somos importantes. Todos somos especiais. Deus nos fez da melhor forma. Então nós devemos nos amar. Mas por que eu preciso me amar? Eu preciso me amar para eu não ser uma pessoa doente aqui. Eu preciso me amar para ser uma pessoa forte aqui. Todas as pessoas que se amam, elas são fortes aqui dentro da cabeça. Elas são fortes aqui dentro do coração. Então você precisa ter esse entendimento. Você é importante. Você é especial. Você foi feito da melhor matéria-prima que existe. Você foi feito da melhor maneira que existe. Quando Deus terminou de fazer você, Ele disse que estava muito bom. Muito bom significa que você foi feito e Deus gostou daquilo que você tinha se tornado quando Ele te fez. E a outra coisa que veio primeiro, falou primeiro, foi amar a Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos ser assim, amar a Deus acima de todas as coisas, amar as outras pessoas porque o Senhor quer isso, mas amá-los porque nós nos amamos a nós mesmos e porque essa é a medida do amor que nós vamos amar os outros como nós amamos a nós. E para você decorar essa semana, eu quero que você decore Lucas 10, versículo 27, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27 é o versículo que eu quero que você decore. Esse versículo é muito importante. Você será mais forte, mais feliz por estar estudando a palavra de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe.